Boa noite. A paz do Senhor Jesus esteja no teu coração. Toma a liberdade de adentrar no seu lar através deste vídeo de apenas 10 minutos para lhe anunciar a palavra de Deus. Como cristão, eu passo a defender a palavra de Deus. Eu quero compartilhar contigo no capítulo 6 do livro de Gênesis, o livro dos princípios, o livro do começo. O capítulo 6, ele nos apresenta a corrupção do gênero humano. Deus, tudo que ele criou com perfeição. Mas o homem buscou invenções e já no capítulo 6 nós observamos que a humanidade se corrompe através do pecado. O pecado no homem corrompe. A primeira coisa que o pecado fez no homem foi tirar o direito dele de ter uma vida com Deus eterna. Foi ter tirado, pois a Bíblia afirma para nós que o salário, o pagamento do pecado é a morte. E desta forma nós observamos que a humanidade, de tempos em tempos, de geração em geração, por mais que Deus intervenha, o homem ele caminha passos largos para o abismo, pois quando ele se distancia de Deus, Criador, ele passa a caminhar a passos largos para o abismo, pois a morte é o salário do pecado. No capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, para esta nossa breve meditação, está escrito assim: como se foram multiplicando os homens na terra, eles nasceram filhas, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Então a humanidade ela começa a crescer, pois Deus falou: crescei, multiplicai, povoai e enchei a terra. E a Bíblia afirma para nós como isto foi acontecendo. Nasceram filhas. Um homem e uma mulher se coabitam, se conhecem, dentro de um regimento cristão, de uma instituição criada por Deus, de um casamento ou fora do casamento. Homem e mulher, quando eles se coabitam, eles geram filhos. E na ocasião nasceram filhas. Vendo os homens, os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram bonitas, eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O que nós passamos a observar logo no princípio deste capítulo é que a preocupação já do mundo antigo não era nada além ou diferente das preocupações do mundo presente. Hoje nós vemos uma ordem crescente. As mulheres, não posso generalizar, mas está em ordem crescente a valorização do corpo. A mídia paga para isto. E no princípio aqui do livro, fala que as filhas dos homens eram formosas. Dá para se entender que a única preocupação que elas tinham é de serem bonitas ou de chamarem a atenção, pois quando fala que eram formosas é porque chamavam a atenção. E hoje não é diferente, a gente vê mulheres bombadas que fazem de tudo para ficarem apenas mostrando o seu corpo e serem na mídia. Isso provoca a concupiscência, provoca a cobiça, provoca os pecados de luxúria. E Deus ele não se agrada das atitudes da humanidade no tempo presente. E desta forma, no seu princípio, os filhos de Deus, quando o pecado ele começa, ou ele entra, ou ele adentra na casa de Deus, enquanto está lá fora, Deus dá tempo para a humanidade se consertar. Através dos que pregam o evangelho, daqueles que têm uma vida cristã, dignas de serem chamados de homens e mulheres de Deus,
e que pregam o Evangelho. E é através do Evangelho que vem a conversão da humanidade para Cristo, deixando a vida de pecado e aceitando a Cristo como Salvador e mudando a sua vida. Não só passando a ser um crente, mas aceitando a Cristo, recebendo a Cristo e mudando a sua vida, a transformação da sua vida. E na ocasião, o pecado ele estava dentro do rol dos filhos de Deus. É onde que Deus decretou o juízo. Porque afetou os filhos de Deus. Os filhos de Deus também estavam se desviando para os caminhos tortuosos do pecado. Na ocasião de hoje, não é diferente. O pecado ele cresce alarmantemente. E nós observamos que o pecado está dentro da casa de Deus. E Deus, como diz a sua palavra, ele agirá. Haverá um momento que Deus punirá a humanidade. E ele agirá, e ele está breve para agir. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Quando fala que este é carnal, a carnalidade, a carne, ninguém pode agradar a Deus se estiver na carne. A carne, nós dizemos que a pessoa está em pecado. Ele tem todos os seus desejos com os prazeres carnais, que é na sexualidade, nas bebedeiras. São os prazeres que, aquilo que dá prazer à sua vida. Agora eu te digo, Jesus Cristo está às portas. Você acreditando ou não, assim como nos dias que anteve os dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam em casamento, até que no momento que eles não esperavam, veio o dilúvio e matou a todos. E somente uma família de 8 pessoas se salvaram, se escaparam da grande catástrofe que era o juízo de Deus. No capítulo 24, versículo 38 e 39, diz assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo está prestes a arrebatar a sua igreja. É uma promessa a qual ele fez para aqueles que o recebem como Senhor e Salvador pessoal da sua vida, aqueles que professam a fé e vivem a fé em Cristo. Assim como nos dias do dilúvio, eles não se importaram com a pregação de Noé, com a mensagem de arrependimento de Noé. E de repente, como diz aqui na palavra, ninguém percebeu quando Noé entrou na arca. De tão acostumado que eles estavam de ouvir aquele homem pregar o evangelho da época. O evangelho, o pregador da justiça. Acostumaram a ouvi-lo pregar. E hoje não é diferente. Todos acostumaram a ouvir os cristãos anunciarem que em breve Jesus Cristo virá para levar o seu povo deste mundo. E eles não a perceberam. Eles não perceberam. De repente veio o dilúvio. Quando veio o dilúvio, a chuva torrencial, pois naqueles dias não existia chuva. As coisas não existiam como nós pensamos. A chuva passou a existir como juízo de Deus. De repente, começou a chover 40 dias e 40 noites. O dilúvio chegou e matou a toda a humanidade, que eram bilhões de vidas que já estavam na face da terra. Eu digo para você, creia no Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus tem o poder de mudar a história da sua vida. Creia em Jesus. Receba Jesus. Aceite a Jesus. Sirva a Jesus Cristo, pois Ele tem um projeto na sua vida. Cristo, Ele tem uma solução para você. A palavra dele é uma palavra que vai fazer transformações na sua vida, no teu lar, na tua família. Receba Jesus no teu coração. Aceite Ele como teu Salvador. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o demais Ele tudo fará.
Deus te abençoe, em nome de Jesus.